Boa noite a todos e todas, né? A gente está iniciando agora a nossa aula de laudo social num processo de adoção. O laudo já está prontinho aqui, de uma forma bem simples, que é para você dar uma olhadinha para ver como funciona. Enquanto isso, eu vou argumentando com vocês para explicar. O modelo de laudo já em PDF está disponível. Vou explicar cada item, cada detalhe, para que você consiga acompanhar. Esse modelo de laudo, ele segue o modelo orientado pelo Código de Processo Civil. É um documento legal, jurídico, com cobertura de uma lei primária, que é o Código de Processo Civil. É constitucional, jurídico e constitucional esse documento. Não é como o relatório social, que não tem essa característica. Embora seja um documento de serviço social, não tem essa característica. Então nós temos aqui um documento que tem amparo legal de sua, inclusive da forma como ele deve ser construído. Eu já ministrei essa aula aqui para vocês, que ainda não viu, está disponível no Masterclass Laudo Social, a estrutura do laudo social e depois instrumentos que dão materialidade, ainda virão outros instrumentos. Eu falei mais sobre a entrevista social, para chegar aqui neste ponto e falar com vocês sobre um laudo social de um processo de adoção. Quem tiver pergunta, é só depois me chamar e perguntar, que eu vou respondendo. Deixa eu ver onde é que eu estava. Aqui. Então pronto, aqui vocês estão vendo meu nome, né? Davi Barbosa ou Del Monte é um sobrenome que eu ainda estou lutando para colocar no nome, que faz parte, mas ficou muito pequeno meu nome. Eu queria ter o Del Monte, que é da minha família, mas ainda não ganhei na justiça, tá? Lutando. Aqui eu coloco perito judicial social. Você pode fazer diferente, pode botar no meio, pode colocar à esquerda, à direita, no centralizado, pode fazer uma arte mais carregada, se quiser, se for do seu gosto. O Código de Processo Código de Processo Civil é para a função do perito. Então, se o laudo tiver for resultante de um outro processo que não seja perícia, não tem a necessidade, não se deve colocar isso. A resolução 17 só se aplica ao estado da Bahia, então você tem que ver qual é a resolução que regulamenta o exercício do encargo do perito no seu estado, para colocar aqui, e a lei que regulamenta a nossa profissão. Tudo isso aqui, gente, é opcional. Eu coloco só para dar mais como diz assim, um ar técnico, e ficou até dois equívocos aqui, né? Que tinha que ter ponto e vírgula aqui, o ponto final ser aqui. Acho que eu fiz umas modificações e acabei esquecendo. A palavra laudo social tem que estar aqui na abertura do cabeçalho, logo em cima e não lá para baixo, misturado com as coisas assim, que fica estranho. Inclusive, se você quiser organizar o seu processo, pode colocar um número deste laudo social, pode numerar as páginas também, para separá-lo em páginas. As minhas são numeradas, a página está aqui, para eu saber onde começa e quando termina. É importante pensar isso. Para cada formato que eu faço, eu coloco 1, 2, vai de acordo com cada laudo. Você pode criar uma codificação, entendeu? Para você identificar para onde foi aquele laudo. Tudo isso é tudo de autonomia, né? Tem elementos que não podem faltar, elementos que são opcionais e elementos que você mesmo escolhe como colocar, desde que não falte aqueles que são obrigatórios. Então nós temos aqui o número do processo, né? Isso é uma questão que não pode faltar, o número do processo. O nome, no caso aqui é importante frisar que existe uma diferença aqui. Existem demandas e demandas. No caso da demanda por adoção, não tem requerente nem requerido, são candidatos. Porque não é um processo propriamente dito, um processo litigioso. Mas quando existem partes, aí que vai aparecer requerente e requerido, tem que aparecer separado. No caso aqui, é um casal, que poderia ser 2 mulheres, 2 homens, mas aqui é um homem e uma mulher. Aqui aparece a idade deles a título de informação, data de nascimento de um e de outro, RG, CPF e tal, modo contínuo. Isso aqui é aquela orientação que vocês já viram no na outra aula sobre a estrutura do laudo, né? Então, a caracterização do sujeito, já mesclada aqui com a caracterização do território, a caracterização sociocultural, a formação, a rua e a ação.
A forma como se organiza isso vai depender de você. Você pode fazer uma caixinha, pode fazer um modelo de laudo. Eu não gosto muito de modelo pronto, mas você pode fazer aqui uma tabela com todas as informações já pré-preenchidas e deixar salvo no seu computador. E na hora de montar o laudo, só preencher os nomes. Aqui para baixo vai ser diferente, né? Mas aqui em cima, normalmente você já pode ter uma ideia do que é que você pede num processo. E modifica pouca coisa, que é aquilo que é comum a todos os laudos. Né? Então aqui, eu vou trazer aqui depois para vocês o reconhecimento de uma relação avoenga. Vocês vão ficar surpresos sobre uma demanda muito, muito importante que eu trabalhei, que é uma relação avoenga, muito assim, sui generis, né, vamos assim dizer. E também uma situação em que uma criança ganhou na justiça o direito, e aí você pode até discordar disso, é seu direito, principalmente para quem mantém vínculo religioso, né, mas o direito da cirurgia de reorientação, como é que se diz? De reorientação de gênero, pronto, que tem alguns termos aí que fica errado. Isso é muito polêmico, né, ainda, são questões muito polêmicas, mas que são trabalho do assistente social e se ele se deparar com isso, ele vai ter que ter resposta. Depois a gente vai ver isso também. Então aí vem a questão da metodologia e do instrumento. Instrumento técnico operativo, observação crítica, escuta sensível, acolhimento empático, entrevistas individuais. Hoje eu não utilizo mais a palavra acolhimento empático, porque eu evoluí em relação ao termo empatia. Eu não entendo que a empatia faça parte do instrumental, do processo de trabalho do instrumento, porque ela é manipulável. Ela induz o técnico a erro. Ela é um sentimento abstrato que não pode ser medido, mensurado quantitativamente, desculpem, então não tem como trabalhar com ela. Embora ela faça parte do que somos, ela não pode ser instrumentalizada, transformada em método. Embora você possa ter empatia, e que quanto mais empático você for, mais manipulável você é. Quanto mais empatia você alimenta, mais vítima de manipulação e indução a erro você é. Não é que eu esteja estimulando os profissionais de serviços sociais a serem frios, mas aprender a lidar com o sentimento de empatia. E a ideia de ocupar o lugar do outro também é uma violação de direito. Ninguém tem que ocupar o lugar de ninguém. Você tem que olhar do teu lugar, o lugar do outro, e entender o lugar do outro, sem ocupar o lugar dele. Se você ocupar o lugar dele, você invisibilizou o sujeito. Ou ocupou, deixou o seu espaço para ocupar o espaço do outro. E a compreensão racional, técnica, é aquela que você faz da sua essência, da sua existência, olhando daqui para lá e não de lá para lá. Enfim, uma discussão que eu já gravei uma live de quase 3 horas a respeito deste assunto da empatia, e hoje eu coloco o acolhimento sensível, acolhimento, qualquer outro, né? Um acolhimento in loco. O acolhimento por si só, ele já traz essas características. Aqui podia estar diferente, poderia falar muitas coisas aqui, eu já mostrei um outro modelo de laudo para vocês que é totalmente diferente. Esse é bem mais simples, porque a demanda também é simples, que é a habilitação de convidados à adoção. Entrevistas individuais, reflexivas, com o senhor Carlos de tal e com a senhora Maria de tal. Data, entrevista conjunta, reflexiva, primeiro fiz a individual, depois foi feita a conjunta. Aqui um tópico. Alguém tem alguma dúvida aí, pessoal? Por favor, não me deixe falando sozinho. Se tiverem dúvidas, perguntem. Nós estamos agora com 26 pessoas assistindo aí, muitas assistirão depois na plataforma. Muito bem, voltando então. Situação, tópicos, né? O tópico é de livre instrumentação do profissional, de livre escolha, ampla autonomia profissional. Não existe essa questão de relativa autonomia profissional no processo do trabalho do assistente social. O assistente social tem que tirar isso do seu rol de termos técnicos de argumentação. A Marilda Vilela Yamamoto fez essa provocação e explicou bem, só que não foi entendida pela imensa maioria dos assistentes sociais do Brasil, que acabaram trazendo para o bojo do serviço social a ideia de que o serviço social é uma profissão que exerce relativa autonomia. E ela falou a respeito do tensionamento
que as instituições impõem sobre o assistente social para manter essa relativa autonomia. Mas não é esse o direito do assistente social que está no Código de Ética, direito à ampla autonomia profissional. E uma outra coisa com a qual a gente precisa sempre entender, que o fato de você respeitar o espaço socioocupacional das outras profissões não significa diminuição de autonomia. Não significa. Você tem ampla autonomia dentro daquilo que é sua atribuição, daquilo que é sua competência, daquilo que é seu trabalho profissional. Chegou no limite do outro, invadir o espaço do outro não quer dizer autonomia, é desrespeito mesmo. Então, há uma série de questões que poderiam se discutir a respeito da ampla autonomia, em detrimento da autonomia relativa. Depois você pesquisa aí no Google para você ver. Ampla autonomia do assistente social. Não tem quase nada de artigos escritos. Aí você pesquisa autonomia relativa do serviço social aí no Google. Tem quase 1 milhão de artigos. Para você ver o quanto valorizaram isso. É uma discussão teórica, é pertinente, mas foi mal interpretada e criou uma doutrina e um engodo dentro do serviço social. Defendido praticamente pela classe toda. Eu estive no CBAS, em Brasília, e questionei isso duramente. O pessoal me aplaudiu e no outro dia estavam falando a mesma coisa. Eu falei, então é assim mesmo, né? Quando você normaliza uma ideia, para superar é difícil. Então a questão do título. Como é que você coloca esse título aqui? É você quem tem que escolher. Situação familiar, caracterização familiar, ou núcleo familiar, se você quiser separar por núcleo familiar materno, núcleo familiar paterno, núcleo familiar dos avós, do tio, enfim, vai depender da demanda. Pode ter quantos, sempre que você mudar de assunto é importante que você bote o título, para quem vier a ler o seu laudo, consiga saber exatamente onde ele está. Então foram feitas as perguntas, né, dentro dos quesitos, nós vamos ter uma aula de questionário semi-estruturado, vocês vão me ajudar a fazer, com base nos quesitos. Essa nomeação, ela veio sem quesitos. Quando vem sem quesitos, cabe ao profissional elaborar os quesitos, porque não existe laudo sem quesitos. Você pode, inclusive, ter dificuldades para legitimar o seu laudo se não tiver os quesitos, que você não... Se alguém exigir, me mostra aí como é que foi que você fez isso. Então, você tem que ter explicar o procedimento, como é que foi feito. Caso seja uma questão litigiosa, não é o caso aqui. Mas a adoção quase sempre pode levar ao litígio. Teve um caso mesmo em Monte Santo, na Bahia, em que a assistente social de uma instituição pública foi obrigada pelo juiz a intervir num processo de adoção. Ela conseguiu colocar as crianças para adoção, depois a família se arrependeu do processo de adoção. Não sei se havia mentiras pelo meio ou não, mas o juiz tirou o corpo dele fora, a instituição, no fim quem sobrou com o pepino na mão foi a assistente social. Depois houve uma denúncia de que havia uma quadrilha, era só jogo político, uma quadrilha de tráfico humano. 2 juízes foram depostos da toga, a assistente social também respondeu, gerou um quiprocó, né, como vamos assim dizer. E no fim, as crianças foram devolvidas para a família original, biológica, foram mudados para Salvador com medo da perseguição. Em menos de 3 meses, as crianças estavam passando fome em Salvador. A família entrou na justiça para devolver as crianças, que eram, parece que 6, devolver para a família que tinha adotado e já tinha devolvido, porque a justiça... Enfim, olha, gente, uma confusão imensa. Eu não sei se vocês acompanharam esse caso. E a justiça, então, parou de intervir e a família ficou aí, não sei mais para onde foi. Da última vez que eu tive notícias, estava em Salvador, em situação de extrema vulnerabilidade. Não sei, não consegui mais acompanhar, entrou em segredo de justiça, não sei que rumo tomou. Mas para vocês verem como o judiciário, o direito é a profissão que mais erra. Eu tenho dito sempre isso aqui. O direito é a profissão mais equivocada que existe. Chega a 5% ou mais de erro. Já pensou se um médico errasse, cometesse erro 5% das vezes que atendesse? Um médico, um psiquiatra, enfim. Estão lidando com vidas. Então, 5% dos processos em que as pessoas são condenadas, elas de fato são inocentes da condenação que foram imputados. E
e nessa questão da adoção aí de Monte Santo, na Bahia, depois você pode pesquisar e tenta acompanhar aí no Google, para você ver que confusão, né? E tudo porque o judiciário nomeou um profissional de uma instituição em vez de nomear um perito. Como ele não sabia o que fazer, ele fez um relatório, que nem foi um laudo, mal feito, entregou para o juiz e não ficou nem com cópia nem nada, não se protegeu de jeito nenhum. Então aí ficou só a palavra do juiz contra ela. Só que a coisa tomou uma proporção tão grande que até o juiz teve a sua toga cassada. E um outro juiz que denunciou ele também, teve também a toga cassada. Então, embora um processo de adoção seja uma coisa simples, não quer dizer que a gente tenha que baixar a guarda. Precisamos fazer os trâmites dentro de uma metodologia, de um processo técnico e arquivar o nosso trabalho para que, se houver um questionamento, você ter uma cópia, saber o que você estava fazendo. Então, as perguntas aí têm relação com a vida socioeconômica do senhor engenheiro civil, o senhor Carlos. E já de modo familiar, como é a situação familiar, então a pergunta é feita para os dois, né? Aparece a idade dele, a profissão. Então foram perguntas que foram sendo feitas. O senhor tem quantos anos? Qual é a sua idade? Qual é a sua profissão? Aí a mesma pergunta foi feita para ela. Qual é o rendimento familiar? Gira em torno de quanto? Né? Você vai perceber aí que aparece então a renda bruta, né? Não é a renda per capita, é uma renda bruta, mas que serve de... Epa, não podia ter vindo para aqui, vamos lá. Pronto. Aí então continua as perguntas a respeito da relação afetiva do casal. Relação afetiva é diferente de casamento, porque tem muito casamento que não tem relação afetiva nenhuma. Falando de vínculo afetivo, não tem especificamente relação com casamento. Tem gente que vive junto, não é legalmente casado, né? A perspectiva de igreja, etc e tal, mas que tem muito vínculo afetivo. A relação afetiva é boa. E outros não. Então é uma questão de você saber como vai fazer a pergunta dentro da questão relação afetiva. Por que a relação afetiva é importante no processo de adoção? E a criança vai ser colocada naquele vínculo relacional. Então, se existem situação de violência, de agressão, de troca de agressões ali, a criança não pode ser colocada ali. Então, é muito importante atentar para isso. Conforme você vai construir essa pergunta, a pergunta precisa ser direta. Você não vai chegar lá e perguntar, você bate na sua mulher? Né? A pergunta tem que ser mais sutil, dentro do questionário semi-estruturado. Mas ela tem que seguir esse caminho. Obrigatoriamente, ela tem que sim seguir esse caminho. Então vem um pouco da questão da sua histórico de vida profissional. Você observa que é um parágrafo só, né? O histórico de vida profissional. Ele deve ter dito muitas mais coisas, não lembro agora. Mas assim, está resumido num parágrafo só, porque é só o que é pertinente. E aqui a relação já começa então a entrar a pergunta da adoção, que sempre é: por que você decidiu optar pelo processo de adoção? Por que você escolheu adotar? Aí você quem vai escolher a forma como você vai montar essa pergunta dentro do questionário semi-estruturado. E aí vem a resposta. Segundo casal, se você observar aqui, o segundo casal, segundo informações, está sempre aqui na análise, não é opinião. Não pode ter opinião aqui, não pode ter citação aqui. É o laudo, a análise do laudo, não é o parecer. Então está sempre se fundamentando em algo ou em alguém para apresentar aquela informação. A informação ela não brotou de uma cartolinha mágica, ela foi fornecida por alguém. Ela não foi resultado de um processo de adivinhação, de uma carta de tarô que foi jogada sobre a mesa. Foi um instrumento que foi aplicado e veio uma resposta crua. E o profissional pegou essa resposta, lapidou essa resposta, melhorou essa resposta, sem mudar o seu significado, que é importante falar isso, sem mudar o significado, e não estou conseguindo adicionar a Patrícia. Por quê? Será? Bom, deixa eu voltar para ali.
Então, você mudou do significado. Deu uma travada aí, né, pessoal? Vocês estão conseguindo ver a aula? Voltou, né? Deu uma travada aí. A Patrícia não conseguiu entrar. Se alguém tiver o contato dela, José Vilma, eu acho que ela não conseguiu entrar. Eu cliquei lá, mas não sei se... Alguém observa se a Patrícia tá aí? Patrícia, você tá por aí? Acho que ela não conseguiu entrar, não. Às vezes a internet está ruim, é o aplicativo, o programa que não funciona. A Vanderlei disse, não compreendi a questão da autonomia. Depois me peça, Vanderlei, que eu vou passar o link para você falando sobre autonomia. Porque a professora Marilda Vilela Yamamoto escreveu no livro Serviço Social na Contemporaneidade, um capítulo do livro, uma parte do capítulo para falar sobre autonomia. E ela discorreu sobre a autonomia relativa, que as instituições tensionam sobre o assistente social, obrigando o assistente social a relativizar a sua autonomia, ou seja, exercer o seu trabalho com autonomia relativizada, relativa. Não tem autonomia, uma autonomia castrada, uma autonomia diminuída. Mas não é esse o direito do assistente social. O direito do assistente social, de acordo com o Código de Ética, com a Lei 8662, é ampla autonomia profissional dentro do seu fazer profissional. E aí, os assistentes sociais absorveram a linguagem da Marilda, que estava fazendo uma provocação, e se perderam do projeto ético-político profissional e do Código de Ética. E a partir daí escreveram quase 1 milhão de artigos sobre autonomia relativa e esqueceram da ampla autonomia. De modo que qualquer profissional que você perguntar hoje sobre autonomia, o que você acha da autonomia? Faça a pergunta crua, faça esse teste. O que você acha da autonomia do assistente social? Você perceberá que 99,9% deles dirão: o assistente social tem autonomia relativa no seu trabalho profissional. Infelizmente, nós sofremos desse mal. Uma má compreensão de um grande texto, de uma grande tese escrita pela professora Marilda Vilela Yamamoto, mas que foi mal interpretada e se transformou num instrumento de violação de direitos. Não por culpa dela, mas por culpa de um número grande de pessoas rasas que não têm a capacidade crítica de entender um contexto específico e aí acabou criando isso. Então é importante pensar. A discussão da autonomia relativa existe. É fato que o Estado, as instituições, o poder público, as outras profissões inclusive, vão tensionar para que o assistente social tenha a sua autonomia diminuída, relativizada, relativa. Mas não é esse o direito que o assistente social tem. Então, se a gente tinha que escrever sobre autonomia, não era sobre autonomia relativa. Ele não podia ser o tema central. O tema central tem que ser ampla autonomia. Lá no meio pode até falar sobre, porque não adianta você tentar relativizar a nossa autonomia, etc. e tal, porque nós temos direito à ampla autonomia, respeitado os limites socioocupacionais das outras profissões, mas dentro do nosso espaço, como diria meu tio Oswaldo, nesse terreiro aqui, quem cisca somos nós. A gente aqui domina aqui. Então, só que aí com essa ideia da autonomia relativa, a gente não domina coisa nenhuma. A gente faz o que os outros mandam. É o chamado serviço social executivo, que só executa ordens. É aquele cara e aquela pessoa, aquela mulher, aquele homem que está sempre perguntando: em que lei eu me basio? Em que normativa eu me baseio? Não que isso não seja importante, mas isso não pode ser a priori. Não pode ser a prioridade. Eu tenho minha opinião profissional, que corroborado está ou corrobora com o que diz a lei fulano de tal. A minha opinião enquanto assistente social, ela tem que vir em primeiro lugar. Eu posso até fundamentar depois da lei. Então eu preciso saber, quem sabe o que faz o serviço social, quem sabe o que faz o assistente social é o assistente social. Não é o cara quase analfabeto lá do Congresso que criou a lei X. Porque alguém elaborou a lei para ele, ele pagou para o assessor elaborar a lei, botou em votação e foi votado. Como é o caso da lei de 30 horas. Que inclusive o conjunto Cefes-CRES disse que se aplicava e lutou e brigou, esfumaçou, que se aplicava a todos os assistentes sociais do Brasil e que é um equívoco, que só se aplica aos trabalhadores em regime de contrato de CLT. Foi uma armadilha que pegou todo mundo desprevenido por falta de criticidade. Então,
como é o caso desse projeto de lei que está tramitando, que trata de salário do assistente social e não de piso salarial do assistente social. Não tem piso naquele projeto de lei. E tem um monte de gente compartilhando nas redes sociais como se fosse uma coisa boa. Aquilo é uma arapuca, é uma armadilha. Mas enfim, a gente precisa discutir essas coisas para que possamos evoluir também o pensamento complexo no deciframento da realidade ao nosso entorno e das nossas relações, das nossas vivências. Né? Há um ditado que diz: onde tem fumaça, tem fogo. Isso já é muito ultrapassado. Há muito fogo sem fumaça, assim como há muita fumaça sem fogo. Isso é você acreditar na verdade absoluta. Como é que sempre, então, onde vai ter fumaça, vai ter fogo? Sempre, sempre? Não. Tem fumaça que não é oriunda de fogo. O fumo, a fumaça em si, nem sempre gera o fogo em si. Em outra situação, numa abordagem mais crítica, a própria fumaça já é o fogo. E outra nunca será o fogo. É por isso que o serviço social não trabalha com a verdade absoluta, ele trabalha com a verdade relativa. Pode ser, tendo fumaça, um indício, uma possibilidade, uma probabilidade de ter fogo. Não quer dizer que tenha, mas já é para você ficar de olho. Tem a fumaça, fique de olho. Pode ser que tenha fogo. Agora, se você faz uma afirmação fechada, absoluta, concreta, tem fogo, aí você pode ser enganado. E se torna vítima de manipulação também. Porque aí alguém pode, se eu fizer fumaça, ele vai deduzir que tem fogo. Percebe como é que é? A verdade absoluta, ela é muito traiçoeira, como a verdade real, como a verdade única, como a verdade objetiva, todas elas são traiçoeiras e manipuláveis. A única que abre o espaço para a criticidade, que abre o espaço para a dúvida, para o questionamento, é a relativa. Por isso que o serviço social trabalha exclusivamente com a verdade relativa. Depois a gente fala mais sobre isso. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, imagens inclusive, para vocês opinarem, para vocês verem como é que funciona a questão da verdade. Então, continuando ainda aqui no laudo, vocês vão percebendo, todos estão conseguindo ver, né? Se acontecer alguma coisa aí, por favor, me avisem, viu? Porque eu estou aqui no slide, aí eu não consigo saber o que é que está acontecendo lá, eu tenho que vir para o slide. Se trava lá, eu não vejo. Então, vocês me avisem, viu? Então, o casal, segundo o relato, veja bem, tem uma fonte de onde vem a informação. Né? Aqui ainda é respondendo sobre as razões porque eles optaram pela adoção. E vai explicando. É o trabalho profissional, né? O outro parágrafo aqui é sobre o trabalho profissional, também resultado de uma pergunta feita que resulta, no caso, neste pequeno parágrafo, mas que é bem completo. E aqui tem um novo título, porque vai mudar de assunto, né? Então, mudando de assunto, muda o título. Deixa eu acrescentar essa pessoa que acabou de chegar aí. É a nossa querida colega Ana Paula Lobos, que é palestrante do primeiro Congresso Brasileiro de Serviço Social na Saúde. É uma das palestrantes. Seja bem-vinda, Ana Paula. Então, você vai observando aqui que inicia aqui um novo título. Né? Esse novo título vai fundamentar como é que funciona a rede familiar. Por que isso é importante? Aqui nós estamos falando agora de materialismo histórico dialético, na perspectiva cultural e de formação hereditária, vamos assim dizer, né? A ancestralidade. É importante para você conhecer os processos, como se construíram, de onde se originou. Lá no parecer você vai poder falar da constelação familiar, vai poder falar dos vínculos, se a família traz no seu vínculo as vulnerabilidades sociais, ou se historicamente as famílias são famílias financeiramente, vamos dizer assim, equilibrados, financeiramente assistidos, profissão. Então você vai conhecendo com profundidade como é que chegou ali naquela família, né? Então vai falando aqui primeiro da família da Dona Maria, depois do senhor Carlos, e veja que não há complexidade aqui, né? Até não foi identificado nada, e aí vem o parecer social. Observe que nesse parecer social, eu vou até lá embaixo só para você ver, não tem fundamentação, porque eu penso e existo.
E se eu existo, eu sou assistente social. Como assistente social, eu fui nomeado para dar a minha opinião. Eu não quero a opinião de A, B ou C. O juiz, se quisesse a opinião de Fávero, de Borgiani, de Marx, ele tinha nomeado o Marx, né? Apesar que o Marx já morreu, mas os outros estão vivos. Ele nomeou a mim, então ele quer a minha opinião. Por isso que eu não vejo a necessidade, mas não vou criticar quem coloca aqui. Então, no laudo não precisa ter, não pode ter. Porque fica estranho, numa análise, você colocar uma citação. Mas no parecer é permitido, eu não faço. Mas se você quiser aqui, você pode colocar a citação. Então aqui vem a opinião, né? Falando da compreensão, da maturidade, a interação entre os sujeitos, a motivação para a adoção, explicando, conforme já foi relatado no laudo, a respeito das obrigações, direitos e deveres da consciência do membro familiar, e como isso vai mudar a dinâmica das suas relações sociais, a questão afetiva e financeira, né? É muito complexo você construir um pequeno parágrafo sobre isso, porque ele beira a contradição dentro do serviço social, mas não tem outro jeito de fazer isso. E a conclusão, boto sempre em negrito, seguindo assim no exposto, ou então, salvo o melhor juízo, né? O casal Sr. Carlos de tal e Sra. Maria de tal está habilitado como candidato à adoção de uma criança, do ponto de vista, né, do serviço social. E aqui cidades Judas perdeu a meia, etc. e tal. Aproveitando o ensejo para externar os meus protestos de consideração e distinto apreço, me coloco à disposição de quaisquer eventualidades. Muito bem? Veja como isso tudo foi simples, não teve muito segredo, nem muita enrolação. E aqui, modo contínuo. Isso aqui, gente, ó, tá lá no Código de Processo Civil, que tem que ter resposta aos quesitos, né? Tá lá. Mas eu raramente coloco. A maioria dos escritores, inclusive a própria Fávero, diz que não se deve colocar. E o Pisol também. Então, mas eu ainda assim eu coloco, né? E eu coloquei só os quesitos, mas não coloquei as respostas, só para saber como é que se originou. Foram 15 quesitos, como você pode ver aqui. Então, vamos lá. É importante vocês verem isso daqui, esse item, né? Item 1. O pretendente tem exata compreensão do que é adoção e suas consequências e implicações, está ciente de que é irrevogável e irreversível, torna filho, herdeiro, etc, etc. Quais são as reais motivações do pretendente? Os motivos alegados são idôneos e denotam preparo para as consequências e implicações presentes e futuras da adoção? Então, estes quesitos são quesitos e a utilização desta palavra só pode aparecer no quesito. No relato do assistente social não pode aparecer, porque ela emite juízo de valor. Mas no quesito não tem importância você colocar, porque é importante que é a linguagem que o judiciário entende, mas você responde de outra forma. O item 3, o pretendente realmente acredita que a filiação adotiva é tão importante e digna quanto a filiação biológica? São questões que você precisa esclarecer. O pretendente faz alguma exigência quanto à faixa etária, sexo, aspecto físico, estado de saúde, criança, adolescente que pretende adotar? Em caso positivo, qual a razão disso? Os motivos alegados são idôneos, né? Porque de repente o cara entrou com pedido de adoção 5 vezes, foi concedido as 5 vezes e ele rejeitou porque a menina era muito nova. Ele queria uma menina, o casal queria uma menina de 11, 12, 13 anos que era para ajudar nas tarefas domésticas. Ou seja, ele não queria um filho, ele queria um empregado doméstico, talvez até alguma coisa a mais, o que é muito chato, mas a gente acaba vendo isso. Então, hoje mudou algumas coisas já, não tem mais essa, vamos dizer assim, essa mordomia toda, né? O sistema mudou. O pretendente faz alguma exigência quanto à faixa etária, sexo, aspecto físico, estado de saúde das crianças e adolescentes que pretendem adotar? Em caso positivo, qual a razão disso? Os motivos alegados são idôneos? Então, veja bem, quando eu faço a pergunta e a resposta dele é não em relação a essas questões que são constrangedoras, eu nem coloco no laudo, porque eu já sei que a resposta é não. Mas se eu perceber que existe um motivo para colocar lá, eu coloco.
Mas é importante que estejam aqui os quesitos, né? Você não precisa respondê-los aqui, mas organizá-los para saber de onde e como se originou aquelas respostas que estão no laudo. O pretendente frequentou o curso preparatório à adoção e refletiu acerca da possibilidade de adoção de crianças e adolescentes maiores, grupo de irmãos, crianças e adolescentes com deficiência e ou de origem étnica diversa. O que ele e ela relata a respeito. Onde e quando o curso foi realizado? Quem o promoveu e qual a sua duração? Carga horária. Neste caso aqui, essa família não participou do curso, porque se tivesse participado do curso, eles teriam sido habilitados. Lá no curso não precisaria do perito para habilitar. Tem município que não tem habilitação. Quem habilita é o perito, por meio desse parecer social. Então, 6. O pretendente tem adequada compreensão que a adoção visa satisfazer necessidades afetivas, sociais e materiais do adotando, ao mesmo tempo em que concretiza o inalienável direito que o adotando tem à convivência familiar e comunitária. O pretendente reúne condições objetivas e subjetivas para desincumbir adequadamente o dever de guarda das crianças e adolescentes que pretende adotar. Isso aqui se trata de vínculo afetivo, se trata também de questões financeiras, que é a cobertura das despesas oriunda desse novo membro familiar. O pretendente reúne condições objetivas e subjetivas para se desincumbir adequadamente do dever de educação das crianças e adolescentes que pretende adotar em toda a extensão do artigo 205 da Constituição Federal. O pretendente reúne condições objetivas e subjetivas para se desincumbir adequadamente do dever de sustento das crianças e adolescentes que pretende adotar. Existe alguma situação que mereça ser mais avaliada e ou trabalhada antes da concessão e habilitação da adoção em caso positivo, qual o que é necessário ser feito para a concessão da habilitação de forma segura? Os demais familiares, alguém tem alguma dúvida? Alguma dúvida? Está dizendo que a chamada termina em 6 minutos, professor. Ei, meu Deus. Eu vou encerrar aqui, viu, gente? Que tá acabando mesmo, né? Opa, peraí. Peraí. Então, vamos lá. O pretendente demonstra possuir conhecimento, maturidade e estabilidade emocional suficientes para desempenhar adequadamente todas as suas obrigações como pai e irmão, inclusive para lidar com as situações conflitivas inerentes ao desenvolvimento humano, particularmente no período da adolescência. E basicamente aqui tem mais 3 ou 4, né? Quais são os sentimentos do pretendente em relação às crianças e adolescentes que pretende adotar? Neste caso ainda não tinha, que era habilitação. Qual o tempo de convívio afetivo? Não tinha também, porque existe essa questão do convívio afetivo, mas não em todos os casos, nesse caso não tinha. E como são as relações afetivas e as características do vínculo existente entre o pretendente e as crianças e adolescentes que pretende adotar? Também não tinha, que era uma situação ainda de habilitação. Então, para a gente não ser cortado aqui com essa falta de educação do Google Meet, né? Muito obrigado, viu, gente, pelo apoio de vocês, pela participação, e amanhã a gente volta, se Deus quiser. Eu espero estar melhor. Eu estou respirando aqui pela boca e falando, estou que nem peixe e lagoa sem oxigênio. Então, ó, fiquem todos bem, tenham todos uma boa noite e até amanhã. Daqui a pouco eu disponibilizo a aula para vocês lá no sistema, já fica disponível para vocês verem lá no sistema. Muito obrigado. Tchau, tchau. Pode falar, vai fechar. E quando nós damos